Olá para você, tudo bem? Estamos começando o nosso programa aqui no YouTube, Clube da Leitura. E é muito bom estar com você, né? Trazer da sala de aula para o YouTube aquilo que fazemos com as obras literárias, que são leituras, né? Aproveitamentos de análise crítica, enfim. E levando-se em conta que é você que vai estar analisando conosco as obras literárias ou não literárias aqui propostas, tá? E hoje eu trouxe para vocês Emília no País da Gramática, né? Monteiro Lobato. Eu trouxe para vocês essa obra e vamos primeiro contextualizar, né? Quem foi Monteiro Lobato? Em que momento ele produziu a sua literatura, né? Então eu vou trazer para vocês aqui o pote azul, né? E nesse pote azul nós temos uma informação muito importante sobre Monteiro Lobato. Então nós vamos tirar aqui a folha e eu vou ler para vocês. Monteiro Lobato é estudado como um pré-modernista por duas características fundamentais em sua obra de ficção: o regionalismo e a denúncia da realidade brasileira. A literatura infantil lobatiana, além do caráter moralista e pedagógico, não abandona a luta pelos interesses nacionais empreendidos pelo autor, com seus personagens representativos das várias facetas do povo brasileiro, né? Então essa é a característica principal da literatura de Monteiro Lobato, né? Ele é um pré-modernista, como eu li ainda há pouco do texto, tá? Um texto do meu amigo Hernani Terra, da sua Gramática e Literatura para o Ensino Médio. Aliás, um abraço, Hernani, e que você esteja prestigiando o nosso programa. Então eu vou ler para vocês dessa obra a página, deixa-me ver, a página 15. O título do capítulo é Portugália. Como é que é? O que você pensa a respeito de falar sobre a realidade brasileira? Denúncia. Como é pensar uma questão de denúncia da realidade, uma denúncia sobre a realidade brasileira, né? Então vamos lá, olha só. Era uma cidade como todas as outras. A gente importante morava no centro e a gente de baixa condição ou decrépita morava nos subúrbios. Os meninos entraram por um desses bairros pobres, quer dizer, aquela turma da Emília, do Pedrinho, da Narizinho, né? Os meninos entraram por um desses bairros pobres, chamado Bairro do Refúgio, e viram grande número de palavras muito velhas, bem corocas, que ficavam tomando sol à porta de seus casebres. Uma coisa que me chama a atenção aqui é sobre isso. Era uma cidade como todas as outras. A gente importante morava no centro e a gente de baixa condição ou decrépita morava nos subúrbios. Essa era a visão da literatura ao início do século XX, né? A pessoa importante morava no centro e a pessoa pobre morava na periferia, no subúrbio. Será que podemos trazer isso para os nossos dias? As pessoas mais endinheiradas ou com melhores condições sociais moram no centro do Rio de Janeiro, por exemplo, que eu estou falando aqui do Rio, né? E as pessoas de baixa renda moram na Baixada ou no subúrbio, nos bairros periféricos, enfim. Então, como é que isso pode ser entendido pela literatura? Será que, no caso, esse trecho reproduz o que se pensa a respeito das pessoas que moram, né, no centro e as pessoas que moram na periferia? Reparem que estou falando aqui de palavras. Monteiro Lobato, aqui, a história da Emília no País da Gramática, é uma obra que fala sobre aprender gramática de maneira divertida, não como a Dona Benta ensinava, né? Então, o Pedrinho ficava irritado com os ensinamentos de Dona Benta em relação
ao estudo da gramática, né? Que hoje praticamente sumiu das escolas, né? Por causa do Enem, né? Então, por causa dessa questão, essa questão da, como é que eu vou dizer, da interpretação, da análise do discurso, da semiótica, né? E tudo mais, a gramática ficou um pouco de lado. E isso é um engano, porque, na verdade, se você não sabe, por exemplo, concordância, conjugar um verbo, você vai ter problemas na hora de redigir um texto, não é? Não que conjugar verbos seja a condição principal para produzir um texto, mas você precisa ter a noção de gramática, né? A gramática, ela é importante, né? Então, o que podemos pensar sobre esse trecho nos dias de hoje em relação ao que é importante, a quem é importante e a quem não é importante, né? As pessoas importantes e as pessoas não importantes. As pessoas que moram no centro e as pessoas que moram nos subúrbios, na periferia, na Baixada, enfim, né? Aqui fala de palavras. Agora vamos trazer das palavras, que são as palavras, aqui fala do vocabulário, né? Que é o vocabulário que é importante, que está na moda, e isso são as palavras que moram no centro, lá em Portugália. E as palavras que não são usadas são os arcaísmos, né? Que moram nas periferias. Então, trazendo isso para os nossos dias, para a nossa realidade, como é que podemos entender isso à luz da literatura? Como é que podemos entender essa questão de quem é importante, quem não é importante, ou o que é importante e o que não é importante para nós, em termos de, não só de palavras, mas também de pessoas que também consomem, pessoas que leem, né? Literatura, que estão ali aprendendo cada vez mais a compreender esse universo da criação artística por meio da palavra. Então, esse foi um trechinho, um pedacinho dessa análise, dessa leitura, dessa visão da Emília no País da Gramática de Monteiro Lobato. Muito obrigado pela sua atenção. Se você curtiu, dê um like, se inscreva no canal, tá? E acompanhe a nossa programação. Muito obrigado por você ter nos assistido e que você possa ler mais, cada vez mais. E voltamos numa próxima oportunidade com o Clube da Leitura. Um abraço. Tchau, pessoal. Um abraço.